Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Flamengo e o Chelsea que avançam às oitavas de final do Mundial de Clubes, né? Lados diferentes, obviamente, da chave, né? A gente tem um Flamengo que acaba, assim, recompensado pelo primeiro lugar no grupo com o Bayern de Munique nas oitavas de final e o vencedor do jogo entre Paris Saint-Germain e Inter Miami, enquanto o Chelsea, né? Foi um segundo lugar, teoricamente enfrentando times mais perigosos, vai enfrentar o Benfica nas oitavas e enfrenta o vencedor de Palmeiras e Botafogo nas quartas de final. Então, assim, se ficar em segundo lugar, foi até uma vantagem pensando em chaveamento, embora, tipo assim, em termos de performance mesmo, não dá para garantir nada para o Chelsea ainda. Hoje é ok, né? Um elenco misto, né? Tipo, não é aquele time que tá acostumado a jogar junto, mas assim, não é como se fosse colocar o titular e estivesse mudando muita coisa do que a gente vê hoje, mas o que fica é aquele negócio, né? Tipo, quando você tem o brilho individual de um cara igual o Enzo Fernandes, isso pode desequilibrar. Isso não aconteceu contra o Flamengo. O Enzo Fernandes não achou um passe tão mágico como ele fez pro Delap hoje, como ele fez naquela bola alçada pro Tozinho Darabioio. E aí aquele negócio. Hoje veio esses momentos de um super jogador de futebol, um dos melhores meio-campistas do mundo, e aí o Chelsea conseguiu fazer 2-0 num espaço muito curto de tempo. E a questão é, o Chelsea avança, faz uma partida hoje que é aquele negócio, né, protocolar, no aspecto de que é um time muito superior tecnicamente falando ao Esperance, e aquele negócio, né, meio que tá tratando o Mundial como Conference, né, para sem vaga garantida já colocar o elenco dessa forma, que vale lembrar, uma vitória do Esperance, eles que passavam, o Chelsea não estava classificado quando iniciou essa partida, né, óbvio, né, tipo a vitória em si, não importasse quão grande ela fosse, mesmo que o Flamengo perdesse para o Los Angeles, não ia colocar o Chelsea em primeiro lugar, porque o confronto direto é o primeiro critério de desempate, e nesse caso o Flamengo leva vantagem. Mas o Chelsea pôde testar mais jogadores hoje, né? E assim, o Andrei acabou estreando pelo Chelsea no segundo tempo, né? Muita gente queria ver ele desde o início do jogo, não aconteceu. E acaba dando uma assistência, né? Tipo, ele ainda pode sair com uma assistência e melhorar um pouco a imagem dele, mas ele nem entrou tão bem assim, né? Eu acho que de ponto positivo para o Chelsea mesmo é o Delap marcando o gol, fazendo algo que o Jackson tinha dificuldade de fazer, que é chutar no gol. É uma atuação do Fernandes, como eu disse, fantástica. E assim, né? Eu não vi atuações individuais tão terríveis como muita gente viu, assim, né? Teve o Concú, coitado do cidadão, né? Tá levando as pedras do elenco tudo. Eu nem achei ele tão ruim no jogo de hoje, né? Inclusive, ele deu um belíssimo passe para o Mark Gill no final. Ele fez algumas jogadas interessantes. Ele, inclusive, foi o cara que iniciou esse contra-ataque que deu o terceiro gol do Tyreek George, que aí também é um frangaço do goleiro do Esperance, né? E esse tipo de frango que não dá pra passar pano. Muita gente vai falar que a bola quicou no chão. Assim, meu amigo, a bola quica no chão um pouquinho, mas não é o suficiente para justificar isso. A bola passou entre as mãos do cidadão e aí é aquele gol que machuca muito orgulho. E a verdade é que esse é o tipo de gol que o Tyreek George eu fico até um pouco... Ele nem quis comemorar tanto, né? E é claro, tem que dar aí também, né, os louros ao Enzo Maresca, que inventa até um elenco misto, né? Por que o Tyreek George não é o ponta direito titular e sim o Kiernan Desbury Hall, né? Eu acho, assim, impressionante que o Desbury Hall ainda tenha essas oportunidades fora de posição. Ele já não é muito bom na posição de origem. Vamos colocar ele de ponta direita. Por que o Tyreek George não pode jogar desde o início? Ele é um ponta, né? Tipo, aí eu fico pensando, né? Tipo, dispensar o Sancho, mas poderia ter mantido ele no elenco até o fim do Mundial, sei lá, se o empréstimo vai até lá. Pelo menos até a fase que dá para levar o cara. Eu não acho que ele não jogaria, entende? Eu acho que ele continuaria na equipe sem problemas. Aí a gente também tem, assim, o Malo Augusto jogando muito mal. E eu fico olhando, né? O Josh Chiapong jogou bem, né? E esse é o tipo de jogador que, assim, se continuar perfumando dessa maneira, tem que ganhar mais minutos, né? A base do Chelsea é muito boa e o Josh Chiapong é um garoto de apenas 18 anos, se não me falha a memória, muito talentoso para a idade que tem e é um lateral de bastante qualidade. Mas o Enzo Maresca não é um cara que gosta de jogar de laterais, né? Tem esse princípio dos laterais invertidos, que eu acho que, assim, ok em certos contextos, mas o tempo todo é um negócio meio esquisito, né? Indo pro Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo, já sabendo que o jogo assim, não ia mudar nada a realidade deles, ganhar ou não ganhar aí não ia fazer diferença, eles já estavam em primeiro lugar do grupo, nem foram com uma intensidade tão alta, né? Eu não sei também o fato de enfrentar o Bayern de Munique, como caiu dentro do elenco do Flamengo, né? Eu acho que eles queriam enfrentar o Benfica, né? O Benfica é mais acessível,
E aquele negócio, né? Ter o Botafogo e o Palmeiras também é mais acessível numas quartas de final do que o PSG. Eu acho que esse é um time que ganhou de um Chelsea que para mim não vem jogando um super futebol, mas eu não acho que isso por si só, né, tipo assim, deva descredibilizar as chances do clube carioca contra o Bayern, até porque assim, não dá para tratar o Bayern como invencível, porque ele passa em segundo no seu grupo e perdeu hoje pro Benfica, né? É óbvio que assim, tem muito mais talento do que um Chelsea, a meu ver, né? Tipo, o Chelsea tem ótimos jogadores, jogadores até de classe mundial, como é o Moisés Caicedo, Enzo Fernandes, né? Mas assim, o Bayern tá no outro patamar em termos de jogadores, assim, tem o Olise, Harry Kane, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Manuel Neuer, entende? Tem muito jogador de classe mundial dentro dessa equipe, mas ainda assim o trabalho do Vincent Kompany, ele trouxe uma base ofensiva muito sólida, isso é inegável. Mas a base defensiva também é inegável que ela é muito problemática, ela é muito mal feita, e toda vez que o Bayern depende da defesa deles, eles têm sido deixados na mão, né? É por isso que o Vincent Kompany não conseguiu liderar o Bayern de Munique para todos os títulos, porque o Bayern, em vários momentos, a defesa deixava o clube na mão, por mais que o sistema ofensivo tenha dado um salto de qualidade até chocante comparado ao que foi o time com o Thomas Tuchel, que eu esperava fazer um trabalho melhor, até por se tratar de um técnico que já ganhou a Champions League, né? Agora, é aquele negócio, vai querer ser campeão dessa competição? Tem que ganhar dos grandes desafios. Não tem como o Flamengo ser campeão disso sem passar por times como o próprio Bayern, como o PSG. Teria que passar pelo menos um deles cedo ou tarde. Se vai estar à altura desse desafio, a gente não sabe, mas é aquele negócio, né? Eu não acho que vai ser vexame perder. Eu acho que o Flamengo no final tá como franco atirador. O Flamengo tem aquele negócio, né? Tipo, o resultado que vier, se não for uma goleada muito feia em favor do Bayern, eu não acho que é uma vergonha nenhuma. O time tem que estar lá, fazer o jogo deles, aproveitar as chances que tiver. Mas eu acho que assim, vai ser muito mais difícil se impor perante o que eles fizeram ao Chelsea em relação ao Bayern. Porque o Bayern, a meu ver, é mais preparado para ficar com a bola no pé e tem jogadores que conseguem manter a construção ofensiva muito mais fluida e é um time com uma capacidade, uma intensidade maior também. Eu acho que é um time mais linear dentro de campo e isso ajuda. Então, a ver o que vai acontecer. Eu acho que o Flamengo hoje 1-1 é um resultado assim, pelo menos não foi uma derrota, evitou a derrota no final. O Jorginho nos minutos finais entrou e conseguiu uma bela assistência, mas a questão é, o Flamengo evita a derrota, continua aí sem perder na competição até agora, tem uma pedreira na próxima rodada, mas é aquele negócio, o Mundial de Clubes é legal, né, nesse modelo, que permite a gente ver esses confrontos que a gente só ficava imaginando na nossa cabeça ou jogando nos antigos FIFAs quando o futebol brasileiro não tinha apenas times genéricos, né, sem jogadores reais. Então, é legal ver isso acontecendo, é legal ver essa mudança de paradigma, mas a questão é, ver o Flamengo vencer o Chelsea do jeito que o Chelsea está é uma coisa, vencer o Bayern é outra, tem como, o Benfica conseguiu, porque não o Flamengo, mas é aquele negócio, né? O Bayern é favorito pelo elenco que tem e acredito assim que o time Bayern de Munique é um dos europeus que está levando essa competição mais a sério, né? Até porque assim, são tantos europeus jogando, né? Mas o Bayern de Munique, para mim, assim, me impressiona a intensidade que eles têm jogado. Hoje eu acho que eles entraram um pouquinho de salto alto, acreditando que não iam perder para o Benfica. Mas assim, o primeiro tempo foi terrível, mas o segundo tempo mostra a força deles em termos de volume de jogo. Então, curioso para ver essa partida e a abordagem que o Felipe Luiz vai ter que fazer, porque certamente vai precisar de ajustes. E eu não acho que o Flamengo estaria errado em jogar em transição contra o Bayern, até porque a maior dificuldade do Bayern nessa última temporada foi defender bons contra-ataques. E eu não acho que seria errada essa estratégia, porque no final a estratégia boa não é a mais vistosa, é a estratégia que vence. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.